O Esposo da Pobreza, do espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Quando Chico, com apenas 17 anos, começa a psicografar e vai publicar cerca de 40 poetas brasileiros e portugueses, com toda a riqueza de estilo, de beleza e trazendo verdades do mundo espiritual. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola. Recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que nem tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Júlio Diniz, Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, meus amigos, nós hoje vamos falar sobre depressão, materialismo, desapego e felicidade. Em 50 e poucos minutos. Será um grande desafio, mas nós temos um box com várias palestras já gravadas sobre esses temas. Esta faz parte desse kit de várias palestras diferentes, quando a gente aborda primeiro Jesus, o maior psicólogo do mundo. A gente estuda as causas psicológicas que podem estar agravando ou promovendo a depressão. A segunda, depressão e obsessão espiritual. E o nosso querido Eduardo fez o favor de dar uma verdadeira aula sobre obsessão e sobre desobsessão, sobre a influência dos espíritos no problema, agravando os problemas da depressão. Depois nós falamos sobre hoje, depressão, materialismo e desapego. Depois sobre a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E um dia o espírito Samuel Lucas me perguntou: Nazareno, você sabe qual é o melhor passe que existe? Eu disse, não. Qual que é? O passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário de Jesus. Então esse é o tratamento bom para a gente, não é? Depois nós falamos sobre depressão, autoconhecimento, iluminação interior, porque alguns tipos de depressão, de frustração, de desmotivação, são provocados porque nós não estamos colocando para multiplicar os talentos que o Pai nos confiou. Depois nós vamos falar sobre depressão e mediunidade, porque nos diz Allan Kardec no livro A Gênese, que no final dos tempos haveria uma vulgarização da mediunidade, ou seja, ela ia ficar cada vez mais comum à medida que a Terra passasse de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, como nós estamos assistindo. Aquela profecia de Joel, que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens
visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia ficar cada vez mais comum. E por isso nós estamos vendo tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico, tanta gente com obsessões levando-se para as drogas ou para o suicídio. E porque, como nós vimos aqui, cerca de 3/4 dos espíritos que desencarnam não vão de imediato para colônias espirituais ou para regiões de sofrimento. Eles continuam aqui presos, por causa do apego, que nós vamos falar hoje, aqui próximos de nós, doentes, às vezes, sem consciência até que desencarnaram. Eles acham que estão sonhando ou que estão tendo pesadelo. Não foram preparados para a vida espiritual. Conversam conosco, a gente não responde. Eles acham que estão enlouquecendo. Então vocês agora já sabem, né? Se começarem a conversar com alguém e a pessoa começar a não responder, atenção. Atenção, eu falei isso no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, um senhor levantou o braço triste, disse: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Então eu acho que eu já desencarnei, né? Às vezes está quase lá, né? Então vejam que há muitos espíritos, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como ensina Paulo. Não acrediteis em todos os espíritos, ensina João, porque verificai antes quais os que são de Deus, mostrando que muitos espíritos estão atrasados, porque muitas religiões acham que são demônios, mas nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra e que são nossas vítimas, como o Eduardo estava falando lá. Nós achamos que nós somos os coitadinhos, não. E eles são os nossos personal trainers, né? Então, está tudo perfeito. Depois nós vamos ajudá-lo com a nossa melhoria e assim por diante. Nós depois vamos falar sobre doenças, tratamento espiritual, né? Cirurgias, entre aspas, fenômeno à luz da doutrina espírita. Mostrando que a doença muitas vezes já é o tratamento para o corpo, como nós vimos na obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu e tantas outras. E vamos ver também, então, depois, auto-perdão, felicidade sem culpa. Porque há muitos casos de depressão, como era o meu caso, que são provocados por sentimento de culpa, às vezes inconscientes, de vidas passadas. E pessoas que são muito solistas, muito, entre aspas, boazinhas, que não sabem dizer não, podem estar sofrendo sentimento de culpa inconsciente. E nos diz Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão espiritual, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que o sentimento de culpa é o plug mental, porque só existe a obsessão porque nós fornecemos as imperfeições morais, como Eduardo explicou, está lá no livro dos médios. Só existe a obsessão porque nós somos obsediáveis. Nós fôssemos espíritos puros, não haveria obsessão. E ele vai, Manuel Filomeno, dizer que o sentimento de culpa é o mais excelente para a obsessão espiritual. Então é muitíssimo importante nos auto-perdoarmos. E para poder cumprir o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Então, muito importante também no tratamento da depressão, né? Tem a palestra sobre Jesus e a alegria de viver, que nós fizemos no primeiro, na parte da manhã, não é? E a gente então completa mais ou menos o ciclo de palestras sobre esse assunto e ainda aborda outros temas naquele boxezinho depressão e alegria de viver. Então, a gente vai ter pelo menos material para vocês assistirem, inclusive pela tvc.com, saudar os internautas que nos acompanham e posteriormente, né, aqueles que estão assistindo pela internet ou nos DVDs. Pessoal, então vejam que o assunto é muitíssimo extenso e nós vamos focar então nas causas então do apego, do materialismo, das dificuldades financeiras que podem estar agravando a depressão, tá? A gente não vai falar sobre depressão, você já tem uma boa noção científica, a doutrina espírita anda lado a lado com a ciência. Um detalhezinho só é que algumas doenças parecem com depressão e não são, por exemplo, falta do ferro, anemia profunda, verminoses, os hormônios TSH, o hormônio do crescimento, o T3 e o T4 também da tireoide, eles podem promover abatimento, a falta da vitamina B12, a cianocobalamina. Enfim, há algumas doenças, e até hormônios, não é? Vejam depressão pré-parto, depressão pós-parto, por quê? Porque os hormônios oscilam muito durante a gravidez, a preocupação com o filho, está nascendo, o futuro, e também uma tal de TPM. A gente jura que a mulher está obsediada, né? Até o gato percebe quando a patroa está naqueles dias. Ele nem chega perto. E uma amiga minha me perguntou, nem você sabe o que significa TPM? Eu disse, não é tensão pré-menstrual, não.
Ela disse, não, tenha pena de mim. Tal o sofrimento das coitadas. E a gente jura que ela está obsedada. Não é? São hormônios. Nós não podemos ser reducionistas e achar que depressão é provocada somente por espírito. Não. Existem as causas biológicas, né? Causas orgânicas, a falta de atividade física, tudo. Daí porque a importância de tomarmos a medicação. E aí tem gente, não, eu sou espírita, não vou tomar remédio psiquiátrico. Não, por quê? Não. Chico tomava 14 comprimidos por dia. Já era doente do olho e tudo, e a gente é melhor do que Chico, a gente não precisa tomar remédio, né? Então, se está à nossa disposição, vamos utilizar, porque diz o Espírito Samuel Lucas que, isso é a opinião pessoal do Espírito, tá, meus amigos? Ele vai dizer que no remédio ajuda até no problema espiritual, porque na hora que a gente muda o padrão de humor, que a gente sai daquela sintonia negativa dos espíritos depressivos também, ou que nos querem induzir ao suicídio, como era o meu caso, que nos querem fazer sofrer, porque nós sabemos que o suicídio é sempre um desapontamento, provoca sofrimento. Claro que há sempre atenuantes e agravantes, e Maria, segundo a informação da médium Ivone Pereira, comanda uma legião de espíritos para atender esses nossos irmãos, porque ninguém está fora das mãos de Deus, e terão a oportunidade da reencarnação, mas em condições menos favoráveis. Então a gente precisa estudar, porque eu sei que aqui ninguém tem depressão, a gente vai precisar estudar para que a gente ajude tantos irmãos que estão sofrendo, colegas de trabalho, familiares, amigos, buscando as drogas, não é? O alcoolismo. Então não adianta internar o doente, o toxicômano numa clínica, enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo, e muitas vezes é uma depressão. Então a gente vai tendo essa noção e a importância. Então o medicamento melhora o nosso, a gente começa a ficar mais alegre, mais animado, a gente já desconecta pela lei da sintonia, que a Suzana estava comentando mais cedo. E a gente vai ter energia para dar o primeiro passo para fazer atividade física. E já tem pesquisa demonstrando que 60% dos depressivos ficam bons só com atividade física regular. É um número absurdo. Excelente. A gente poderia até dizer assim, olha, quem não faz atividade física é candidato a ter depressão. Então, temos que cuidar do corpo e cuidar do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel vai dizer que temos que cuidar do nosso corpo físico como se fôssemos viver 200 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, a importância, porque o nosso próprio corpo vai produzir antidepressivos naturais. As endorfinas, não é? Que vão nos ajudar a ter bem-estar, alegria. Você vê que depois que a gente malha, que a gente dança, que a gente corre, que a gente, não é? Faz um esporte, a gente fica cheio de energia, de vitalidade, de alegria. Então a gente dorme melhor, tudo melhora. Então, o remédio vai dar para a pessoa poder sair da cama. Então, necessário tomar o medicamento. O medicamento para a depressão não provoca dependência, eles não são tarja preta. Os tarja preta são os calmantes, os ansiolíticos para ansiedade, que a pessoa usa equivocadamente para dormir, mas não é para dormir, apesar que a gente tem que dormir bem, mas o remédio depressivo não produz dependência e a maioria deles emagrece. Olha que notícia boa. Nesta América de tantas guloseimas, não é? Então, por exemplo, quando eu tive depressão, o transtorno afetivo bipolar desde criança, e fui para o tratamento espiritual na Federação do Ceará, fiz o tratamento, a reforma íntima, não é? O trabalho no bem, que é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos, está lá no livro dos médios, é pela prática do bem, porque atraímos a presença dos espíritos superiores e é a presença deles que é capaz de afastar os maus espíritos. É a melhor e a mais eficaz, não é a prece, não, é o trabalho, a prática no bem, que é também a iluminação, a gente se buscar, se melhorar, a gente frequentar e a gente ajudar, ser médio de limpeza, médio de faxina, médio de cantina, médio de transporte de palestrante, médio de hospedagem, médio de todo tipo, dizia Chico. Então a gente está trabalhando e vamos ser ajudados pelos bons espíritos, não é? Nesse momento vamos estar com a presença deles. Então temos que ter essa consciência. E vamos, então, usar a medicação, sim, por que não? Porque o orgulho é que eles vão querer inflar. Item 228, qual? Dentre as muitas imperfeições morais humanas, aqui os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade ao orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite. E o maior problema do depressivo é a resistência ao tratamento. Ele não quer tomar remédio. Então, também não toma mais anestesia. Né? Vai fazer cirurgia, não toma. No dentista, só a broca, sem nada, você não vai ser espírita. Não é? Então, por que não?
Chico dizia que Deus inspira os homens de ciência para nos trazer alívio para as dores da humanidade. Então vamos usar, não é? Não vamos nos deixar bater por orgulho. Não. Então, tem as causas biológicas, as causas sociais, não é? As dificuldades, os problemas, e o Espiritismo vai nos dar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos falava, e vamos enxergar o mundo, então, com uma visão muito melhor. Porque quem assiste os noticiários de hoje, as revistas, os jornais, e não ficar deprimido, este já está doente. A doença da indiferença, que é o egoísmo. O que a gente vê tanta coisa e não ficar triste, como é que é esse negócio? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, a depressão tem várias causas, então, tem as causas espirituais também, não é? É importante a reforma íntima, o auto-perdão, trabalho no bem, autoconhecimento, verificar se não é sensibilidade mediúnica, passar a estudar, fazer o tratamento, educar, desenvolver a mediunidade e estudar. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e guia, ele foi o maior médium e o maior paranormal que o mundo já conheceu. Então, é uma fatalidade. Nos mundos mais avançados, a mediunidade é cada vez mais comum. A morte já não provoca qualquer preocupação, porque o contato com o mundo espiritual é muito mais fácil. Então, temos que desenvolver a mediunidade também. Por que não? Ensina Sueli Schubert, Marlene Nobre e muitos outros nomes da oratória espírita. Então, vejam. Ela tem, então, uma gama diversa de causas. E o próprio Francisco, que nós falamos, foi beneficiado pela amiga depressão. Porque vimos no Espiritismo que até o que aparentemente é ruim é para o nosso bem. Então, é a chamada depressão iniciática. Chico de Assis, antes, olha a intimidade de Chico de Assis, né? Quando ele era jovem, vivia brincando, rico, não é? Nas festas, nas bebedeiras, tudo, foi para a guerra, foi combater contra a Perunja, a cidade vizinha, depois quis para as cruzadas. Ele perde a batalha na Perunja e fica no calabouço passando fome, frio, e depois de algum tempo a sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis. E ele fica um ano acamado. Os biógrafos, a maioria, não sabe identificar, porque nós estávamos entre o século XII e XIII. Não é que a depressão tinha o nome de melancolia, outros poucos nomes, o povo vivia pouco, não tinha nem tempo, vivia em guerra, vivia fugindo, não tinha nem tempo de depressão, tinha muitos filhos, né? 10, 15, 20, 25 filhos. Aí os obsessores todos reencarnavam como filho, estava tudo resolvido, não tinha obsessão, né? Quase. Por quê? Porque a reencarnação, o esquecimento do passado, é uma grande, talvez a melhor, diz o Espírito Samuel Lucas, a melhor maneira de a gente tratar, a melhor desobsessão que existe. É realmente a gente poder dar a oportunidade, porque tem muito espírito sofrendo no mundo espiritual, muitos espíritos presos aqui à Terra, e a reencarnação, o esquecimento completo, a gente vê crianças lindas, viram crianças lindas, e a gente fica babando em cima deles, né? De amor, de carinho, de tudo. E é a grande oportunidade, é o perdão da humanidade. Então, naquele tempo, quase ninguém sabia o que era depressão. Todo mundo tinha muito filho. E Chico vai ficar um ano acamado com depressão. Diz Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco de Assis. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele percebeu a Terra, que ele não veio para brincar, para estar nas festas, para a riqueza, para... não, ele veio para ser um emissário do Cristo e viver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Então a depressão também é para o nosso bem. Vários escritores, poetas, literatos, pintores, compositores, presidentes da América, Abraham Lincoln era depressivo bipolar, e muitos outros gênios da humanidade foram depressivos. Só que antigamente, você sabe como é que eles eram chamados? Românticos. Então, quando você tiver aqueles momentos ali de reflexão, que ninguém vai aqui mais entrar em depressão, vai entrar em reflexão, fazer autoconhecimento, não é? Reflexão iniciática, nós vamos dizer que estamos românticos, estamos numa fase romântica. Também não precisa colocar aquelas músicas horrorosas de dor de cotovelo, não. Vai buscar coisas de alegria, de leitura edificante, de trabalho no bem, nada de depressação, não é? Então porque eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha terapia para nós. Então a gente vai compreendendo melhor. Então, se nós descobrirmos o que a depressão está tentando nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Era o meu caso, fui ateu durante 12 anos, materialista, orgulhoso, a vaidade intelectual. E se não fosse uma quebra financeira somada com a depressão bipolar leve desde a infância, eu teria me suicidado. Eu não teria conhecido a doutrina espírita. Então eu tenho que agradecer, ou teria matado alguém, dirigindo alcoolizado, enfim, tanta bobagem que a gente faz quando é jovem, não é? Então, eu tenho que agradecer, amiga depressão.
porque ela foi que me fez questionar, buscar ajuda, diminuir o orgulho e o egoísmo para, enfim, acreditar em Deus e conhecer a doutrina espírita. Então nunca mais fui o mesmo. Encontrei a alegria de viver no Espiritismo com Jesus, não é? Em Jesus, explicado com a doutrina espírita. Então vejam que a depressão vai nos ajudar, a gente vai despertar, ela vai ser o objetivo da vida, não é o sofrimento, apesar que aqui nós vamos ter expiações, alguns tipos de depressão elas vão ter tratamento, vão ter alívio, mas a gente vai ficar com ela às vezes durante muitos anos. Em Fortaleza eu fiquei completamente curado, a minha psiquiatra Nazareno, vamos tirar o remédio? Vamos. Tinha feito o tratamento, trabalhando no bem, né, até como médico de transporte também. E aí, depois de algum tempo, eu fui morar em Brasília, e longe da família, longe dos amigos, com saudades das praias do Ceará, não é? E de todo o planeta, que são lindas. Que planeta lindo! É um purgatório, é um presídio, é um manicômio, é uma escola, é uma academia, é um templo, é um lar, mas ele é tão lindo que a gente nem acredita que é tudo isso, né? Mas os espíritos dizem que a Terra é um purgatório, já não precisa ficar com medo de ir para um umbral, não. O umbral começa aqui, é aqui na crosta. É daqui para um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais cima, aqui tudo é umbral. Então o povo com medo de ir para o umbral, não. Já estamos no purgatório, não é? Agora com grandes facilidades e oportunidades aqui. Então, o que é que nós vamos verificar no Espiritismo? Ele vai nos trazer essa informação da importância do desapego, do conhecimento que liberta, e a gente vai tendo resignação. E Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Aceitar a doença. Parar de lutar contra ela. E que a outra metade vinha com o tempo. A cura vinha com o tempo. Então ele usava a medicação, tratava, sabia, porque espírita não gosta de sofrer, nós não fazemos apologia ao sofrimento, não é uma doutrina de acomodação, não, é uma doutrina de resignação ativa e dinâmica, porque nós sabemos que a caridade cobre a multidão de pecados. Mas a gente também entende, então, quando a gente sofre, diz Simão Pedro de Lima, lá de Minas Gerais, ele vai dizer que o espírita não gosta de sofrer, não, mas quando sofre, sofre com gosto. Porque ele sabe que não é por acaso, que Deus é soberanamente justo e bom, que aquele sofrimento é para ele mudar de rumo, é para consertar, é para educar, é para evitar uma queda maior. Ele sabe que tudo que lhe acontece é para o bem. Então, a gente tem essa consciência. Então, eu tinha ficado curado, chegou em Brasília, não é? Lá, uma cidade maravilhosa. E aí, comecei a ficar romântico de novo. E eu fiquei, mas meu Deus, o negócio de tratamento espiritual não funciona não? Como é que é esse negócio? E aí, o Espírito São Meu Lucas, pela inspiração, me diz, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e bom, Ele jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou. Alguns. E a gente viu que você estava estudando, que você estava trabalhando, não sei o quê. A gente olhou assim e pensou assim, já que você está mais fortinho, manda vir mais uma parte da turma dos personal trainers aí. E aí você, então, procura o tratamento espiritual novamente, não é? A fluidoterapia, o trabalho no bem, o remédio. Aí fui no psiquiatra de novo, e ela quer me dar um remédio fraquinho. Não, doutor, eu quero mais forte. Mas por quê? Porque eu quero trabalhar mais, eu quero ter mais energia, porque eu sei da importância do tempo aqui na Terra. Porque o bem que fizeres aqui no planeta é teu advogado em qualquer parte, diz Emmanuel por Chico Xavier. Eu ficar lá em casa romântico, né? É o que eles querem, é fazer falir a nossa missão, que é sempre, claro, todos nós temos uma missão. É fazer que a gente fique lá se acabando, e acabando nosso casamento, nossa família, tudo. Ou buscando o suicídio, ou as drogas, ou a bebida, enfim. Nada disso. E hoje eu uso a medicação até hoje, e me dou muito bem. Até a gente acertar demora um pouco, mas depois que acerta o remédio, fica perfeito. Melhora muito. Muito mesmo. Então, a gente deve usar, e hoje tem medicamentos maravilhosos. Então, ter esse desapego também, que esse orgulho, é o apego, né, da vaidade da nossa personalidade. Ah, não, o que é que vão pensar de mim? Não, somos, sim, todos aqui estamos para sermos consertados, diz Bezerra de Menezes. Uma vez eu estava falando para soropositivos, portadores de HIV, e eles estavam meio abatidos. Eu disse, olha, meus amigos, não fiquem tristes não, porque não são só vocês que estão doentes, não. Aqui na Terra todos estamos doentes. Porque não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Porque se temos os cegos que não conseguem enxergar, temos aqueles outros que são cegos pelo orgulho e não acreditam nesta grandiosa
criação do nosso Pai. Se temos os infartados do coração, temos aqueles outros com o coração endurecido pelo egoísmo, pela avareza. Se temos os surdos, que não podem escutar, temos aqueles outros que ainda estamos moucos para o apelo dos que choram e que sofrem dos nossos irmãos. Se temos os paralíticos, temos aqueles outros que não conseguimos dar um passo na direção do nosso semelhante para ajudar. Então estamos todos aqui doentes. Então a gente começa a ver de uma maneira diferente e sabe, então, que a depressão pode ser reativa, exógena, ou seja, ela pode ter uma causa exterior, mas ela pode também ser uma depressão endógena. A pessoa pode nascer com um problema e ela não, sem motivo nenhum, ela fica ou eufórica ou muito triste. A depressão bipolar, o transtorno afetivo bipolar, é mais comum do que o unipolar. É porque hoje eles descobriram também que a irritação, que o estresse, que a ansiedade pode ser sintoma de transtorno bipolar. E eles sabem, hoje a maioria é bipolar, não é unipolar. Então vejam que coisa curiosa. A gente começa a compreender melhor e vai entendendo, o Espiritismo vai nos trazendo essas luzes. Então, por que a gente sofre tanto aqui na Terra? Por conta do apego, por conta do materialismo, desse condicionamento que vivemos. Vimos aqui, não é? Lá na palestra anterior, alguns não estavam aqui, não foi? Que tem o instinto de conservação, que é a principal causa das nossas imperfeições, que vai produzir o egoísmo, o orgulho, não é? Que é o medo. Ele vai produzir tudo isso, vai produzir a inveja, aquela pessoa que brilha muito, nos ofusca, nos faz sentir feinhos, diminuídos. Então, elas são muito jovens, muito belas, aquelas atrizes, aquelas top models, elas são lindas, jovens, famosas, talentosas. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. Aí é concorrência desleal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com inveja e, para compensar a inveja, a gente vai desenvolver a maledicência. Começa, mas fulana tem esse defeito. Está usando droga, o marido está botando chifre nela, né? A gente vai falar mal. Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca. Porque nós temos muito medo da rejeição. Na psicologia, é o segundo maior medo depois da morte. Então, a gente, para agradar os outros, a gente vai fazer uma série de coisas. Ciúme é medo de perder o ente querido. Ansiedade é medo do futuro, do que pode acontecer, enquanto nós sabemos que existe uma programação reencarnatória. Não existe uma fatalidade absoluta. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas existe uma programação, está lá no Livro dos Espíritos, questões 258 seguintes, está lá no livro Missionários da Luz, por André Luiz, por Chico Xavier. Então, como Jesus já nos falava há 2000 anos, não se vendem 2 passarinhos por um asse. Pois eu vos digo a verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, ó homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Mas veja que existe, então, uma programação. Deus não é perfeito, soberanamente. Como é que um inocente vai sofrer algo que não deve? Não, não somos inocentes. Estamos apenas colhendo o que semeamos. Mas sabemos que somos construtores do nosso amanhã e semeando flores, vamos... Claro, não é? Colher depois os frutos. Então vamos começar a mudar e pedir energia, oportunidade de trabalho no bem para que a gente então se melhore e se livre da depressão. Então, esse apego é fruto do egoísmo, desse medo que nós sabemos. Lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz recebe a notícia que está chegando a Segunda Grande Guerra Mundial, os espíritos dizem, olha André, agora vamos estar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então a gente tem que trabalhar o medo, e para trabalhar o medo nós precisamos desenvolver a fé, e para desenvolver a fé nós precisamos do conhecimento, do estudo, do autoconhecimento também. Tá? Da importância dos estudos, sobretudo em pequenos grupos, como defendia Allan Kardec. Não precisa destruir as casas grandes, não, mas dentro das casas grandes, pequenos grupos para a gente poder estudar, para se confraternizar, criar vínculos. Amor que nós precisamos, que é o alimento das almas, nos diz o livro Nosso Lar. Então, o materialismo, não é? Ele vai provocar uma série de problemas, é como a água salgada do mar, os bens da terra. Quanto mais a gente bebe, mais temos sede. E no livro dos Espíritos, no gozo dos bens terrestres, os Espíritos vão dizer que nós criamos necessidades que não existem. Nós sofremos por conta dos vícios, das paixões, nós desenvolvemos necessidades que não são verdadeiras. Que, do ponto de vista material, nós precisamos do necessário. E do ponto de vista moral, espiritual, precisamos da consciência tranquila e da fé no futuro. Esta é a felicidade relativa que a gente vai ter aqui na Terra, porque a felicidade absoluta, num planeta de expiação e provas, ainda não dá.
Então a pessoa está deprimida, o que é que vai fazer? Pega o cartão de crédito do marido, né? E vai para o shopping, vai go shopping. E aí, né, compra isso, compra aquilo, compra carro. Daqui a pouco está triste de novo. Não resolve. A economia é a ciência da escassez, porque o homem é um ser insaciável, o espírito seria isso a Kardec. O homem também é um ser insaciável. Então a gente está sempre lutando para utilizar os recursos naturais limitados às necessidades ilimitadas do ser humano. E é a definição da economia, né? Alguém ali está concordando. Então, vejam que a gente está sempre procurando mais. Quem tem uma bicicleta, e é sempre relativo, porque se você mora num país muito pobre, onde ninguém tem nada, você que tem uma bicicleta, então está lá desfilando na praça da cidade, né? Olha como eu tenho uma bicicleta, ninguém tem, né? Está lá feliz, entre aspas. Isso não é felicidade. E agora, quem já tem a bicicleta, e se o vizinho, por exemplo, tem um carro importado, não, já sou a maior pessoa mais infeliz do mundo. Se meu irmão é bem-sucedido, eu não sou, a gente já fica infeliz. Então é relativa, esse conceito de posses materiais é extremamente relativo. Daí porque Confúcio é que tinha razão, outro emissário do Cristo. Nos ensina Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, que o Cristo nos enviou vários missionários. E Confúcio dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas propriedades, muito dinheiro, não. Que o mais rico é o que precisa de pouco para ser feliz. Este é o mais rico. Nós vimos aí Francisco de Assis, feliz, depois que percebeu qual era a sua vocação, a sua missão, os seus talentos, nunca mais ele teve depressão. Cantava, escrevia cânticos, e passava fome, passava frio, enfrentava a neve, as críticas, os escárnios, as perseguições, e ele era feliz. Então, vejam que não está nos bens materiais, não é? E se a gente quebrar, como muita gente aqui quebrou na crise financeira, ficou desempregado, tem o seu lado positivo. Quebrei e foi ótimo para mim, né? Senão, foi o único remédio amargo, a única cirurgia que podia curar um pouco do meu gigantesco orgulho. Então precisava realmente desse acréscimozinho, desse remedinho amargo. Então quando a gente quebra, o que acontece? A gente vai buscar Deus. A gente fica mais... Porque quando está tudo bem, quando a gente tem juventude, quando a gente tem os familiares. Na época, quando eu era mais jovem, né, que não faz muito tempo, eu tinha uns amigos, né, namorada, juventude, tinha até cabelo. Eu não queria saber de Deus. Aí precisou vir a amiga dor para me trazer de volta para o bom caminho. Então, vejam que até a quebra, ela vai ser bom, porque também, primeiro, ela não é por acaso. Às vezes a gente está passando por algo que fizemos outros sofrer. Então, e o Raul Teixeira também teve uma época que ele disse que ele era um professor que ganhava muito pouco. E estava lá com os amigos, os colegas, e eles estavam discutindo, fazendo um movimento paredista, uma greve, e Raul começou a falar, e ele fala, né, extraordinariamente bem. E aí começou a falar, não, porque isso é realmente um absurdo, que isso é assim, que nos outros países é desse jeito, e falando, e todo mundo parou para escutar, e ele se empolgando, e tal, daqui a pouco ele vê o espírito Gamilo se aproximar. E ele pensa, isso é hora de espírito protetor aparecer? E aí ele já foi diminuindo o tom de voz, e os amigos, e os colegas, vai, continue, e ele não sei o quê, porque não sei o quê, e tal. Aí o Espírito falou para ele, meu filho, por que você fala tanto? Vocês estão reclamando porque agora vocês estão trabalhando e ganhando pouco, mas muitos de vocês no passado tinham um emprego bom, ganhavam e não trabalhavam. E Deus agora está dando a oportunidade de vocês trabalharem o que vocês não trabalharam. E Ele é tão misericordioso que ainda dá uma ajuda de custo. Aí quer dizer que o salário da gente, de professor no Brasil, né, é ajuda de custo? Pois é. Mas quando passar o período, as coisas vão melhorar. Ele, falta muito, Camilo. O Espírito nem respondeu. Então vejam que... E às vezes então a gente volta para a Terra para devolver também o que a gente tomou equivocadamente. Para experimentar o que fizemos os outros sofrer. Uma forma de expiação, como uma prova também. Então, ela tem um propósito, tem o seu motivo, e ela vai nos ajudar muito. Porque crise no ideograma chinês é igual a oportunidade. A crise nos faz desenvolver intelectualmente, vamos buscar fazer outra coisa, mudar de profissão, não é escrever livros. Estava falando com um amigo aqui americano, esposo de uma pessoa muito querida, e disse, olha, você está desempregado agora, vai escrever livros, você domina o inglês, vai escrever sobre espiritismo em inglês. Tanta gente sofrendo, pensando em suicídio, usando drogas. Quantas mães com o coração destroçado porque o filhinho foi arrebatado pelas garras da morte. Quantas pessoas sem sentido para a vida, né, nas provas da riqueza.
E a gente podia ajudar divulgando a doutrina espírita. Então, quando o Divaldo fala, ele falou em Brasília certa vez, que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. Porque já tem muitas ONGs fazendo isso, não é? Já tem muita gente, o governo brasileiro já dá muita... Então, tem sofrimento, sim. Mas a miséria social é consequência da miséria moral, é consequência do egoísmo, da indiferença, do orgulho, não é? De todos os nossos defeitos. A missão do Espiritismo, portanto, é combater a miséria moral. Porque aí, quando tiver uma sociedade mais fraterna, mais solidária, não vamos ter diferenças, problemas assim. Então vejam que começamos a compreender a importância de divulgar a doutrina espírita, e essas oportunidades, essas crises vão nos ajudar. Vamos aprender a reciclar, economizar mais, vamos aprender a viver com pouco. Quando a crise passar, vai sobrar dinheiro para a gente investir, para a gente ter uma poupança, para ajudar a casa espírita, por que não? A federação, por que não? Meus amigos, não é querendo fazer nenhuma autoapologia, não, mas olha, eu não ajudo nenhuma instituição social. Aqueles nossos DVDs, nossos TDs, é tudo para ajudar as casas espíritas, porque eu devo a minha vida à doutrina espírita. E quem que você ajuda, Nazareno? Eu sou sócio da Federação Espírita Brasileira, sou sócio do Conselho Espírita Internacional, sou sócio da Comunhão Espírita de Brasília, sou sócio da Federação Espírita do Distrito Federal, filial da FEB, na qual a gente também ajuda, e também sou do Clube do Amigos da TVC. Porque eu sei que onde pode ser melhor utilizado esse recurso é em quem divulga a doutrina espírita. E a gente não tem uma TV. Agora que entramos na NET, né? Vocês sabiam? Entramos na TV por assinatura NET, divulguem para os seus amigos, mandem e-mails elogiando, porque é muito importante isso. A gente não sabe como o Espiritismo tem salvo vidas e transformado pessoas. Então vamos ajudar mais as casas espíritas, as federativas estão com dificuldades muito grandes. Então a gente vai desenvolver o desapego, vamos saber que essa quebra é bom. E quem tem que ficar preocupado, Nazareno, na época que a gente está devendo, que a gente quebrou? Bom, quem tem que ficar preocupado é o credor, se vai receber ou não, não é? Claro que a gente vai fazer a nossa parte, a gente deve dar o melhor, a gente não montou uma empresa para dar um golpe, não. A maioria, mas 70% das pequenas empresas no Brasil fecham nos primeiros 2 anos. Então quem vende já sabe que tem um risco ali, ele já bota no lucro, na margem do lucro, lá o risco. E tem lá na contabilidade a provisão para os devedores duvidosos que abate o imposto de renda. Os bancos ganham bilhões de reais no Brasil, quando você quebra e o banco deixa de receber, ele abaixa o imposto de renda. Então, a melhor coisa quem está em dificuldade financeira, como aconteceu com a gente, depois de a gente ter vendido tudo, perdido tudo, nosso patrimônio, colocando na empresa e não deu certo mesmo. O papai montou uma empresa para nós, a gente entregou os pontos e disse, olha, está aqui, está na mão do advogado, vocês podem ir lá, está aqui, entregamos todas as lojas, os prédios, todos os bens, está aqui, fiquem com o que sobrou. E aí, quando você passa para a mão do advogado, aquele credor que vira um obsessor encarnado, lhe perturbando, porque ele sabe que quanto mais perturbar, mais rápido você paga. Aí ele para. Ele só liga, e se ligar uma vez para o advogado, ele já dá a conta perdida. Então, se você conhecer algum amigo que está assim, olha, peça para um advogado, se você não tem dinheiro para contratar, um advogado amigo, uma pessoa formada em direito lá, olha, está na mão da pessoa lá. Aí ele vai, pronto, aí o cara já dá por perdido a coisa. Então resolve, porque muita gente se suicida por conta da quebra financeira. Muita gente na recessão agora, né? A Grécia, a Espanha, Portugal, a Europa toda combalida, os Estados Unidos aqui ainda se recuperando. Então, quanta gente sofrendo e cometendo suicídio morrem oficialmente. É mais do que isso, 3.000 pessoas por dia de suicídio. Uma pessoa por minuto. Então, a gente ter essa consciência de que não é a honra, não, porque você fez o que era melhor, a sua sociedade era responsável até aquele capital, além daquilo você não deve, não, você deve só aquilo que você investiu na empresa, não é? E que está lá no capital. Então, vamos ter o desapego afetivo, não sofrer com ciúmes, não é? A doença longa, nós falamos aqui, é uma bênção, facilitando a desencarnação, o desapego da personalidade, dessa vaidade intelectual, de querer agradar os pais, não é? O desapego do passado também, a gente tem, não é? O trabalhador que fica preso ao passado, ou seja, que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, ensina Jesus. Então tem que se auto-perdoar. Desapegar do futuro também, a gente coloca a nossa felicidade só no futuro, aí a gente nunca vai ser feliz, porque a gente sempre coloca ela onde a gente não está. Né? Já vimos aqui que a gente vira jaquetu. Né? Então nada de jaquetu não está fazendo nada, vai fazer aquilo outro, então não. Então o desapego da razão, por que a gente quer ser o dono da razão? Aí por isso a gente não perdoa. Aí tem pessoas que vão lá no centro espírita e olha, não, eu tive uma discussão com meu pai,
Nós ficamos 30 anos sem se falar. E eu queria vir agora no centro espírita, ele desencarnou, eu quero pedir perdão para ele. Mas você ficou 30 anos junto dele e não pediu perdão? Por quê? Porque ele era o apegado à razão. Não, eu tenho razão, ele agiu errado comigo, mas nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós vamos errar, meus amigos. É como você ir para uma jaula do zoológico, colocar a mão lá na jaula do leão e não querer que ele morda. Ele vai morder. A não ser que esteja doente o leão, né? Ou que você não tenha usado desodorante, alguma coisa assim. Mas ele vai morder. Como é que a gente não vai esperar que as pessoas nos magoem? Elas vão nos magoar. Então, o desapego, né, dessas coisas, do culto ao corpo, esse exagero do culto ao corpo, desapegar da maledicência, do pessimismo, da supremacia religiosa, que é o fundamentalismo também, né, desapegar da juventude. Tem pessoas com depressão porque não consegue envelhecer, não consegue, porque quando a gente vê que é uma bênção também, a gente vai se desapegando, vai se tornando mais sábio, tudo melhor, o desapego também dos filhos. Esse é uma amiga pessoal, uma colega de trabalho Nazareno, fale sobre o desapego dos filhos. E a gente sofre por causa dos filhos, né? Mas nossos filhos não são nossos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus nos perguntará o que fizemos dos filhos que nos foram confiados. Ou seja, dos filhos de Deus que nos foram confiados para cuidar. Não foi dos nossos filhos. Não tem nada de nosso. São irmãos encaminhados. E aí tem aquele conto da árabe que diz que um senhor muito rico, casado e com um filho maravilhoso, ele vai dizer para a esposa, olha, tome conta da nossa casa, eu vou viajar alguns meses e você, por favor, come conta do nosso filho, né, que é esse nosso tesouro. Então, eu vou, mas eu volto. E depois de alguns meses ele retornou. Quando ele chegou, ele disse, cadê nosso filho? Aí disse, marido, você chegou tão cansado, vai tomar um banho, você estava na poeira do deserto. Ele disse, não, mas eu quero... Não, mas ele está se arrumando, daqui a pouco a gente vai conversar. Mas aí depois do banho, não, agora nós vamos preparar a janta, você deve estar com muita fome. E quando chegou na janta, ele já preocupado, ela disse, olha, enquanto você viajou, um senhor apareceu aqui e nos entregou disse que ia atravessar o deserto, estava com muito medo de atravessar o deserto. E que estava trazendo uma joia extremamente rara, que era uma pérola negra e que era belíssima. E perguntou se podia guardar aqui na nossa casa, porque ele ficou com medo de ser assaltado. E eu não quis receber, mas quando ele abriu a caixa da joia, meu marido, era a pérola mais linda, o tesouro mais precioso. Todas as nossas riquezas não valiam nada diante daquela pérola. E eu fiquei encantada. E aí fiquei cultivando aquela joia, e cuidando, e abria, e olhava, e tudo. E depois de algum tempo, alguns meses, o Senhor voltou e pediu a sua pérola de volta. E eu fiquei na dúvida, devolvo ou não devolvo? O que é que você acha que deveria ter feito? Não, mulher, que pergunta é essa? Não era nosso, você tinha que devolver. Pois é, meu marido. O Senhor da vida um dia nos confiou a joia mais bela que nós já conhecemos. Nenhuma de nossas posses vale o amor do nosso filho. Mas um dia, o dono, o verdadeiro pai, veio pedir a sua pérola de volta. E nós tivemos que devolver. E ele compreendeu então que ele havia desencarnado. Então vejam que a gente se apega e sofre muito na dependência química. A gente vai tratar o dependente, mas vai tratar mais quem? A família, porque a família às vezes sofre muito mais do que o dependente. É a codependência. A gente tem palestra só sobre esse assunto, porque a família sofre muito. Às vezes o jovem está só experimentando, não chegou nem a ficar dependente. Né? Eu não estou enxergando, vem mais para perto, Fátima. Então, Nazareno, e o desapego, será que é importante? Bom, meus amigos, é super importante. Jesus, chega perto, juro que eu não vou ver a placa. 5 minutes. Uau. Vejam o desapego de Jesus. Jesus é nosso modelo, nosso guia? E ele tinha alguma coisa? A gente sofre porque não tem uma casa própria, não é? E ele dizia, o filho mais excelente de Deus, dizia, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos. E o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E mostrava que era possível ser feliz sem ter nada. A gente reclama por causa do carro, que queria um carro melhor, que queria trocar de carro, não sei o quê, ou da bicicleta. E Jesus, como é que ele andava? A pé nas estradas ensolaradas, sol escaldante e o frio de matar durante a noite.
No deserto faz frio à noite. A gente reclama dos amigos, e os 12 melhores amigos, somente um rapazinho, João, permanece junto dele no momento da cruz. Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás, apesar dele ter advertido e orado por Pedro. Judas os vende por apenas 30 moedas de prata, que era um baixo valor. Fogem com medo. Na hora mais importante do testemunho. A gente reclama dos amigos, né? A gente reclama da família, meu problema é meu marido, meus filhos, quando eles são nossos personal trainers encarnados também, não é? E Jesus renunciou a ter a alegria de uma família, de ter uma esposa, para compartilhar as dificuldades. Ter filhinhos queridos para abraçar, para dar um sentido para a vida, porque quando a gente tem filhos, né, acaba a depressão, né? O menino dá tanto trabalho que a gente não tem nem tempo de ficar romântico. Então, olha que maravilha, e aí a gente vai vendo. E aí ele renuncia tudo isso por amor à humanidade. O dom e o primeiro dos direitos humanos, questão 880 do Livro dos Espíritos, a vida, Jesus dá não só a sua morte, porque dar a morte, como os mártires fazem, até que é relativamente fácil, mas ele doou toda a sua vida em favor da humanidade e da sua família. Como Chico Xavier também viveu em favor. Renunciou completamente a tudo para servir a humanidade. É dar a vida, que é diferente. Jesus deu a vida também. A gente reclama que por dinheiro, Jesus também não tinha dinheiro. Reclamamos da roupa, a sua roupa é arrancada e soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com as vestes ensanguentadas. E ele desencarna seminu. Como Francisco pediu para ser enterrado também. A gente quer a glória do mundo, quer que todo mundo goste da gente, todo mundo aplauda, ninguém pode fazer uma crítica. E a glória de Jesus foi o escárnio dos soldados, cuspe no rosto, as chicotadas. O trono que ele recebe na terra foi o madeiro inflamante, o cetro de cana e a coroa de espinhos cravada em sua cabeça. E ele não reclamou em nenhum momento. A gente, qualquer bobagem, a gente fica chateado, né? E ele não quis agradar todo mundo. Ele tinha até o desapego do resultado. Ele tinha humildade. Quando a mulher Cirofenícia vem pedir para que ele cure a sua filha, ele diz: mulher, eu não vim senão para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a missão dele era aquela. Quem ia pregar para os gentios era Paulo, não é? Eram os outros, era Tiago, enfim. Ele tinha uma missão específica, ele não queria salvar o mundo, não é? Como a gente também é exagerado, e isso é fruto do orgulho. Mas aí é claro que ela insiste, né? E ele atende. Porque ela pergunta: mas senhor, até ele não é lícito eu tirar o pão dos filhos para dar para outro? E ela vai dizer: mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Ele: mulher, grande a tua fé, seja feita conforme tu creste. Então vejam, ele vai até o resultado, no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, né? Que o resultado não nos pertence. A gente vai fazer um evento, vai começar uma casa espírita aqui na América, vai dar pouca gente no início, o grupo inglês, mas o resultado não nos pertence. Nós temos que fazer a nossa parte. E o resultado vem naturalmente. Quantas casas espíritas? Porque no Brasil tem casa com 100 anos. Então, sim, tudo bem serem grandes, mas aqui não, aqui a gente tem que começar devagarzinho mesmo. Chico pregava sozinho. Durante 2 anos ele falava somente para os espíritos. E o pessoal que passava, via pela janela, esse Chico realmente é... E ele lá firme, né? A gente reclama da falta de tempo. Ah, não, eu queria ter tempo. O problema é tempo que eu não tenho. Tempo é questão de prioridade, de disciplina. E Jesus tinha tempo. Até para os filhos dos outros, que a gente não tem nem para os nossos, ele tinha para o filho dos outros. Quando ele vem andando e as crianças querem chegar junto dele, e os apóstolos querem afastá-las, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Então ele tinha tempo até para o filho dos outros, e a gente não tem nem para o nosso. E aí ficamos dando coisas, dinheiro, riqueza, celular, carros, não é? E eles ficam, como não aprendem a conquistar nada, não tem valor, não tem motivação, não sabem lutar, nós atrofiamos nosso filho, depois queremos que ele alce em voo, eles não sabem bater as asas, eles vão cair e vão ser comidos por um predador. É uma covardia o que nós fazemos com nossos filhos. A superproteção é a maior perversidade que nós podemos fazer a um ser humano, é a superproteção.
Porque ele não se desenvolve. E lá fora, os competidores estão lá, ávidos e treinados. E os nossos não lá. Não sabe andar. E você quer tirar ele da cadeira de roda e quer que ele ande agora. Você deixou ele a vida toda na cadeira de roda. Não deixou ele se desenvolver, deu tudo para ele. Aí eles ficam entediados também e acabam indo para onde? Para as drogas. Então, a gente vai ver. A gente reclama, né, que é nascer no berço de ouro. Jesus nasce numa manjedoura, perseguido por Herodes. Nós queremos um túmulo, uma lápide, não é, que o nosso nome seja homenageado. E Jesus não tinha nenhum túmulo onde ser sepultado. José de Arimateia intercede junto a Pilatos para conseguir. Então vejam, tudo isso, Nazareno quer dizer que não é para a gente ser previdente, não. Não, Jesus não pediu para a gente não ser imprevidente, não. Ele pediu para a gente não ser preocupado. Porque ele nos ensinou isso, não é? Então, assim, a gente deve ter uma reserva, ter alguns recursos. Não é problema, nem a riqueza não é pecado. Quando o mancebo rico vai conversar com ele, ele pergunta: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: cumprir os mandamentos. Quais são eles? Ele repete. E o jovem diz que está fazendo. Eles fazem isto e viverás. Ou seja, se a gente fizer os 10 mandamentos, está bom da conta, pessoal. É o primeiro estágio. Mas o jovem ambicioso pergunta: Senhor, eu tenho observado isso desde minha mocidade. O que mais me falta para ser perfeito? Agora é o segundo nível. Aí é para Francisco de Assis, para Chico Xavier, para a irmã Teresa, né? Para a irmã Dulce. Não, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres, vem e me segue. Isso a gente ainda não dá conta de fazer, né? Então, a gente vai um passo de cada vez. Isso também é humildade. Reconhecer que temos ainda essas limitações. Mas aí vamos ver o quê? Que não vamos ser preocupados. Então ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição. Vai visitar Marta e Maria na casa de Lázaro, e Marta está lá arrumando a casa, fazendo a comida, e Maria conversando com Jesus. E aí Marta diz: Senhor, pede a Maria que venha me ajudar. Aí ele diz: Marta, Marta, por que te inquietas com essas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Ou seja, não é que não era necessário arrumar a casa nem fazer a comida, não, tem que fazer. Jesus estava com fome. Mas não era para se inquietar. Não vos inquieteis com o que é de comer nem de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, não é a vida muito mais do que o alimento. E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua estatura em um côvado ou sua vida em uma hora? Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não ceifam, não amontoam em celeiros. E o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Homens de pouca fé. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós que são seus filhos amados. E a gente se inquietando. Então ele vai nos dar essa certeza, né? Nazareno, Jesus fala que eu peço, pode pedir, obtereis. Eu vim pedindo para ganhar na Mega Sena, na loteria, não ganho, por quê? Porque a riqueza às vezes podia ser uma prova terrível que exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E muitas vezes a gente vai compreendendo que uma vida na pobreza, a gente está protegido contra as provas da riqueza, que são difíceis. Ele falou, é mais fácil, não é um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico é assim, um avarento, um apegado às coisas, às pessoas, ao ciúme, aos bens, às propriedades, à sua verdade, ao seu fundamentalismo, é tudo isso. Então, vejam que ele vai comprovar, vai falar, então, a riqueza é uma prova difícil, e a gente viu aqui que os espíritos também nos ajudam. Vimos que os espíritos podem ajudar na riqueza, mas normalmente são espíritos maus, que nos desejam fazer falir na prova da riqueza. E vimos também quando Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade: olha, eu sei que os espíritos vão me ajudar do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material eles podem me ajudar? Não te ajudar seria não te amar. Então nunca faltou o necessário para Kardec, nem para Bezerra, nem para Eurípides, nem para Chico Xavier, nem para tantos outros, nem para Francisco. Dá para tentar colocar um vídeo do Francisco? Dá não, né? Então, depois a gente coloca, deixa no intervalo rolando para vocês. E a gente, então, faz uma poesia dá tempo? Aí quando a gente estiver com depressão, estiver preocupado e perguntar assim, onde está Deus? Aí vamos lembrar de José Soares Cardoso,
No livro Momento de Luz, Piran Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, nos astros a rolar pelo infinito. Eu vejo Deus... Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Eu vejo Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, e que Jesus, que nos diz que o reino de Deus está dentro de vós, continue nos abençoando, meus amigos. Muito obrigado.